temos vindo, né, de alguns cultos, eu, alguns irmãos principalmente. Desde quinta-feira estamos na batalha aí, tivemos um grande culto na quinta-feira, na sexta-feira no caso do irmão, ontem ali em Santa Cruz, né, tivemos também em Cachoeira, bom momento, presença do Senhor. Hoje de manhã, ouvindo o nosso profeta, e hoje de tarde, ouvindo o nosso profeta de novo. Vamos ler a mensagem dele. Quando lemos a mensagem dele, é ele falando conosco, né? Amém. Então, para isso nós estamos aqui, estamos felizes, né, por estarmos com vocês uma vez mais. Minha esposa também está ali, vai ficar uns dias aí, né? E cremos que ele tem algo especial para nós nessa tarde. Amém? Vamos nos colocar de pé então. Quero agradecer ao meu Josué, agradecer também ao pastor por nos dar, né, pela confiança de poder usar esse lugar. É sempre difícil, a gente fica bastante nervoso porque falar a palavra é uma coisa muito séria, porque você pode falar uma palavra e às vezes alguém pode entender um pouquinho diferente, e aquilo pode causar um dano, pode causar um problema. Mas eu creio que o Espírito Santo vai nos dar a palavra, vai nos encaixar no nosso coração e será uma bênção para nós todos, né? Amém. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia aqui em 1 Reis. Vamos falar um pouquinho. Tem algumas mensagens aqui, alguns parágrafos para nós meditar. E vamos alguns minutos aqui. 1 Reis, no capítulo 1, para nós, quero falar um pouquinho hoje sobre um pequeno tema chamado Por quê? Né? É algo que existe muito em nossas vidas, né? Por quê? Então vamos ler, penso que todos encontraram. Diz assim: E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto, e que tinha em Samaria, e adoeceu. E enviou mensageiros e disse: Ide, e perguntai a Baal-zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe, para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhe: Porventura não há Deus em Israel, para ires consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? E por isto, assim diz o Senhor: da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para ele, e ele lhe disse: Que há que voltaste? E eles lhe disseram: Um homem nos saiu ao encontro, e nos disse: Ide, voltar para o rei que vos mandou, e dizer-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhe disse: Qual era o traje do homem que vos veio ao encontro e vos falou essas palavras? E ele lhe disseram: Era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias o tisbita. Amém? Oramos. Amado e bondoso Deus, querido Pai, agora, Senhor, é a parte mais importante. Já temos te louvado, Senhor. Já temos falado contigo através de orações. Agora, Pai, queremos que o Senhor fale conosco através da palavra. Pai, ajuda cada um de nós nessa tarde, ao final desse dia, Senhor, que possamos, Senhor, o Senhor carregar nossas baterias para que nós possamos enfrentar uma semana que se aproxima. E certamente, Pai, as lutas virão, os problemas, dificuldades e tantas coisas, Senhor, virão pelo caminho. Mas que o Senhor possa estar conosco a cada dia. Pai, entregamos tudo nas Tuas mãos agora, Pai.
Toma esse ambiente sob o teu controle, Pai. E que a tua palavra, Pai, possa falar aos nossos corações. Entrego isto a Ti, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Bem, irmãos, nós vimos aqui essa escritura, né? Que o profeta, que Deus sempre trabalhando através de seus profetas. E nós vimos aqui que Acasias, ele caiu, ele sofreu um pequeno acidente e ele quebrou as suas costelas. E ele, sendo um homem conhecedor das coisas de Deus, mas naquela hora difícil, você sabe, há momentos de desespero nas nossas vidas. E é nessa hora em que nós precisamos, como disse o profeta, mostrar a nossa identidade. É nas horas difíceis que nós mostramos quem nós somos. Amém. Né? E foi nessa hora difícil que Acasias, ao invés dele consultar o Deus que ele cria, ele mandou mensageiros consultar o Deus de sua mãe, um ídolo chamado Baal Zebub. Mas Deus ama os seus filhos. Deus ama os seus de tal forma que Ele muitas vezes faz coisas estranhas para impedir muitas vezes de nós dar um passo errado, dar um passo fora da sua vontade. E nesse dia Deus, vendo que seu filho estava cometendo algo grande, terrível, Ele enviou seu profeta. Graças a Deus por profetas. Amém. Graças a Deus que nós temos um profeta. Amém. Que Deus nos tem enviado um profeta nesta hora difícil. Amém. Que nós estamos enfrentando o fim dos tempos. Aonde o mundo está caindo aos pedaços. Aonde a Bíblia diz que nesta hora final a terra estaria coberta de trevas. Mas Deus, através de seu profeta, acendeu a luz. Hoje nós podemos caminhar com a revelação. Amém. Hoje nós podemos caminhar com segurança de que Deus está no comando. Amém. Né? Então Deus, vendo aquele ato, Ele enviou seu profeta Elias, aonde estavam indo aqueles mensageiros, e disse a eles: um momento, porventura não há Deus em Israel, para que vocês vão consultar Baal? E aquilo foi tão terrível, que aquilo indignou a Deus também. E Deus, através de seu profeta, mandou que eles voltassem e dissessem: por teu ato, por tua decisão, agora da cama que deitaste não se levantarás mais. Né? Por quê? Porque Deus, né? Deus não aceita que seus filhos corram atrás de ídolos, de Baal. Deus nos tem dado, irmãos, Deus nos tem dado conhecimento para que nós possamos buscar Ele com confiança e Ele nos ouve, né? Mas vamos deixar nosso profeta falar conosco. Então, eu gostaria de falar um pouquinho com os irmãos aqui sobre esse tema, por quê? Por quê? Se nós pararmos um pouquinho e pensar, existem muitos porquê na nossa vida. Você fica pensando, por que Acasias não foi buscar o Senhor, ao invés de mandar seus mensageiros em busca de uma ajuda espiritual, vamos dizendo assim, em Baal Zebub, num ídolo da sua mãe? E nós pensamos, por que às vezes nós não vamos buscar o conselho na fonte, no nosso pastor, no nosso guia, e às vezes vamos buscar conselho em outras fontes?
que não pode nos ajudar. Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que tem que acontecer isso? Por que aconteceu aquilo? Tantos porquê na nossa vida. Se nós parássemos um pouquinho e cada um ia dizer assim, irmão, mas por que tal coisa? Por que tal coisa? Por que eu fiz isso? Por que eu não fiz aquilo que tinha que fazer? E tantos porquê existe na nossa mente, no nosso dia a dia, né? Mas eu gostaria de nós falar um pouquinho por que algumas coisas têm que acontecer. Então, vamos parar um pouquinho e vamos pensar nas virgens nécias. Vamos parar um pouquinho e pensar por que as virgens nécias perderam o arrebatamento. Por que as virgens nécias não armazenaram o azeite? Porque quando veio a voz, eis o noivo, saia ao encontro, elas não puderam acender as suas lamparinas, porque elas não tinham azeite. Por quê? Por que elas ficaram para trás? Não eram elas crentes? Eram. Não eram elas virgens puras? Eram. Por que então elas ficaram para trás? Não assistiu ela os mesmos cultos? Sim. Então por que ficaram para trás? Irmãos, as coisas são muito simples, mas na mesma hora elas são muito finas, elas são muito profundas. Por que as virgens nécias então ficaram? Porque elas não deram valor àquilo que elas ouviam, aquilo que lhe foi ensinado. Elas não deram valor ao pregador, que lhe mostravam o caminho pela qual elas deveriam de andar, para que o Espírito Santo pudesse fazer morada dentro delas, e que seus vasos estivessem cheios de azeite. Elas simplesmente foram crentes, livianas. Elas iam ao culto, elas ouviam a palavra como as virgens prudentes, mas elas não deram atenção naquilo, e a palavra passou por alto. Então, quando chegou a hora de usar aquilo que estava dentro deles, o vaso estava vazio. Disse nosso profeta, um dia as portas do tabernáculo vai ser fechadas. Um dia muitos de nós teremos, quem sabe, de ficar dispersos, não poderemos mais nos reunir para adorar o Senhor. Talvez muitos terão que ir para as cavernas, como foram nossos irmãos do passado. Talvez muitos terão que se esconder, muitos terão que ir para a prisão, muitos serão mortos. Você diz assim, irmão, isso é a tribulação? Não, isso é o começo disso. Porque disse o nosso profeta, nós, a noiva, não passará pela tribulação. Ele disse, mas Deus vai sacudir essa noiva. Deus vai balançar para ver o que realmente tem dentro dela. Se ela deu atenção aos avisos que Deus nos tem dado por longos anos, né? Então, por que nas horas de provas muitas pessoas dão as costas para Deus e se vão? Porque nós ficamos pensando por quê? E o Deus que nós servimos, não é Ele capaz
de resolver todos os nossos problemas? Amém. Não é Ele capaz de resolver todas as nossas dificuldades? Amém. Como nós falávamos ontem ali em Santa Cruz, Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Enquanto a noiva estiver aqui, Ele está conosco. Amém. Aí nós pensamos, mas irmãos, as coisas não estão dando certo. Nada está dando certo para mim. A palavra de Deus nos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Mas irmão, isso é para o meu bem? Sim. A morte de Lázaro foi para o bem de muitos irmãos. Deus queria mostrar seu poder. Deus queria mostrar que Ele verdadeiramente tinha o poder de trazer a vida de volta a um homem que já estava morto. E quando alguém lhe chamou, ele nem sequer deu atenção, ele prosseguiu a sua viagem, se foi para mais longe. Alguém podia dizer, mas que coisa, não fazem conta da gente. Pedir oração, o irmão nem sequer leu o meu nome lá na frente. Pode acontecer isso, né? Eles não se importam com a gente. Estou em dificuldade, estou em problema, estou passando por necessidade, estou doente, ninguém me visita. Por quê? Por quê? É Deus querendo trabalhar. É Deus querendo mostrar seu poder. Né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ele disse, eu estarei convosco. Então, por que as coisas têm que acontecer? Porque muitas vezes temos que chorar amargamente. Porque muitas vezes nós temos que lamentar. Veja Jó, porque Jó teve que lamentar. Amaldiçoou até o dia que ele nasceu. Mas uma coisa, ele nunca deixou, nunca deu as costas para Deus. Amém. Mesmo sofrendo, mesmo angustiado, mesmo desprezado, ele tinha certeza que aqueles olhos que ele tinha um dia iam ver o Senhor. Amém. E nós, por mais que as coisas às vezes se tornem difíceis, uma manhã, uma linda manhã, haverá uma voz: venham. Amém. Vamos ao encontro do noivo. Amém. Amém? Oh, eu gosto disso. Então, por que muitas vezes damos as costas para Deus? Agora, por que não deveríamos nós, igreja, estarmos em desespero, sabendo que estamos vivendo nos últimos tempos, nos últimos dias? Amém. Nós pegarmos a mensagem do profeta, desespero, nós vamos ver que é necessário nós buscar a Deus em desespero. Agora, por que desesperar, se não está faltando nada? Como vamos entrar em desespero? Você entra em desespero, eu entro em desespero na hora da emergência. Mas se não há nenhuma emergência, está tudo bem. Como eu dizia ontem com os irmãos ali, nós temos nosso carro, temos gasolina no carro, temos comida no nosso armário, temos casa, temos uma boa cama para dormir, uma boa roupa para vestir, um bom calçado nos pés, nossos filhos estão com saúde, está tudo bem. Vamos desesperar por quê? Não tem por que desesperar. Porém, Ezequias 9 disse que Deus virá buscar um povo que geme e que chora,
que clama, que não está satisfeito com o mundo qual está vivendo. Por isso, disse o nosso profeta, o Espírito Santo, ele foi enviado aqui. Ele disse, então vê você, irmão, o Espírito Santo não foi enviado para formais, inflexíveis, mortos intelectuais, crentes intelectuais, formais, que tem a sua religião, mas está seco. Secou a fonte, não chora mais, não busca mais como buscava antes. Como nós falávamos ali com o irmão Rubino, quando aquela mulher disse ao profeta, disse assim, irmão Brando, deixa eu te dizer uma coisa, eu não sou o que eu deveria ser, mas eu não sou mais o que eu era antes. Oh, Deus tinha mudado a vida dela. Ela já não era aquela mulher que ela era antes. Deus tinha feito um trabalho naquela vida. Mas e hoje, irmãos? Será que nós podemos dizer assim, não sou mais o que eu era, como que nós éramos no passado, mais fervorosos, nós dávamos mais valor às coisas de Deus, nós orávamos mais, nós líamos mais mensagens, nós líamos mais a Bíblia. Eu lembro, quando nós íamos nas casas das pessoas, falava a tarde toda de Jesus, falava a tarde toda da mensagem, e a gente não se cansava, a gente cantava hinos, levava o violãozinho junto, cantava hinos, e aquilo era tão maravilhoso. E hoje, não fizemos mais isso, não somos como nós éramos. Estamos mudados para pior. Hoje o nosso tempo, irmãos, infelizmente o meu e o teu, é com coisas que não têm nenhum valor. E que se nós se descuidar um pouquinho, vamos perder o rápido. Por causa de muitas coisas. Então disse o profeta, ele foi enviado para nos dar liberdade. Para nos fazer livre. Livre para quê? Para servir a Deus, para adorar, para louvar. Não há fronteiras, irmãos, para servir a Deus. Nem aqui, nem nos céus. A Bíblia diz que nos céus, os arcanjos, os querubins, os serafins, eles louvam a Deus com tanta força que chacoalha as colunas do templo. Enquanto que nós muitas vezes nem soltamos a voz, resmungamos, não temos força para levantar nossa mão, fizemos assim. Por quê? O que está acontecendo conosco? Então o Espírito Santo foi enviado para nos fazer livre. Você é livre. Nós somos livres. Não há uma imposição sobre ninguém. Você tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Não. Nós somos o povo mais livre da terra. Amém. Amém. Graças a Deus que Ele nos libertou. Amém. Não estamos numa gaiola, não estamos presos. Hoje nós não estamos simplesmente como um peixinho num aquário. Hoje nós temos o mar todos para nós mergulhar. Amém. Oh, irmãos. Então ele disse, ele foi enviado para dar liberdade, para que homens e mulheres nasçam de novo. Amém. No reino de Deus. Amém. Aleluias. Oh, bendito Deus. Agora, o que é o novo nascimento? É uma nova vida.
É um novo homem. É uma nova mulher. Aquele homem velho não existe mais. Aquela mulher não existe mais. É uma nova criatura. Agora, para fazer isso, para nós alcançar isso, disse o nosso profeta, é preciso que Deus nos limpe. Deus nos tire aquilo que possa impedir, é a minha oração. Que Deus nos tire, irmãos, aquilo que pode impedir a nossa caminhada. Amém. Porque tudo que nós queremos, irmãos, é estar naquele dia, naquela manhã de ressurreição. Nós possamos estar prontos. Quando a voz, quando aquela tumba se abrir, e aquela voz falar e dizer, eis o noivo, saia ao encontro, que nós possa ter azeite, que nós possa ter suficiente do Espírito Santo, para nós se levantar e dizer, eis-me aqui. Amém. Não vamos fazer como as virgens nécias, correr no pastor, correr no irmão, ó, me dá um pouquinho do teu azeite, me dá um pouquinho da tua revelação, fala um pouquinho de Jesus para mim, fala um pouquinho daquele profeta para mim, irmão. Não, tudo está aqui. Amém. Agora é só usar, Amém. é só botar em ação, fé em ação. Então o profeta diz, é o que a igreja precisa, é o que a igreja hoje precisa, é o que eu quero mostrar para vocês, que nós precisamos de uma limpeza, tirar o eu, tirar o nosso orgulho, tirar nossas razões. Às vezes nós somos cheios de razão. E temos razão suficiente, às vezes, para fazer tantas coisas. Mas se nós temos o Espírito Santo, Ele limpa isso de nós. Amém. Amém. E veio Jesus e disse, os humildes, aqueles que sofrem, calado, aqueles que dão revida, eles serão levantados, eles serão exaltados. Amém. E vocês podem notar, irmãos, se isto não é verdade. Veja os exaltados, aonde eles vão parar. É aqueles humildes, de cabeça baixa, mas sempre andando, Amém. caindo, levantando, caindo, levantando, mas sempre para frente, Amém. sempre andando. Eles chegarão lá. Amém. Mas os exaltados, uma história aquela que muitos conhecem, do Jetubá. Eu ouvi alguém falar, que Jatubá é uma grande árvore. E havia uma árvore dessa certa vez em algum lugar. E ali havia um pequeno arbusto, árvores pequenas. E quando vinham as tempestades, aquelas pequenas árvores caíam. Vocês sabem, quando passa uma tempestade, uma ventania num lugar, as plantas caem, as árvores caem, as árvores pequenas caem, as grandes caem. Mas quando passa o temporal, você vê que as pequenas se levantam, mas as grandes árvores não. Aleluia. Aquelas humildes que caíam. E aquela grande árvore dizia, ó, de novo caiu? De novo? Trupicou da mesma pedra. No mesmo problema. Aí você não tem jeito. Você não é um eleito. Você não vai no arrebatamento. Mas até que um dia veio uma tempestade, e aquela grande árvore caiu.
E quando passou a tempestade, aquelas pequenas árvores, aqueles pequenos arbustos se levantaram. E aquela grande árvore, aquele jatubá caído. E eles diziam, levanta jatubá, vamos em frente. Não dá mais. Ele era muito grande. Assim somos nós, quando nós crescemos demais e achamos que nós somos alguma coisa. Cuidado. Cuidado. Se humilhe e Deus te levantará. Amém. Então disse o profeta, o que eu quero mostrar para vocês é que nós precisamos de uma limpeza antes que alguma coisa vinda de Deus possa começar. E nós temos que passar por uma limpeza. E quando olhamos e vemos as coisas que estão agora sob a condição presente, existindo da maneira como estão, nós podemos ver que alguma coisa tem que acontecer antes que Deus possa continuar seu programa, uma limpeza. Amém. Qual é o programa de Deus? Arrebatar sua igreja. O próximo evento é Deus levar seu povo. Mas disse o profeta, Deus precisa tirar de nós muitas coisinhas, muitos parasitas que estão segurando esta igreja, a noiva. Às vezes, pequenas coisinhas. E às vezes nós perguntamos assim, mas por quê? Por que eu não cumprimentei o irmão? Por que eu deixei uma pequena coisinha que eu não gostei do irmão? Já joguei ele para um lado. Ontem, nós estávamos falando com os irmãos ali, que quando nós cruzamos o véu, né, gostei hoje de manhã, o profeta falando bastante de cruzar o véu, né, nós falamos bastante ontem. Quando nós cruzamos o véu, e nós recebemos, nós temos uma experiência pessoal com Deus, aí nós começamos a olhar os irmãos e vimos eles diferentes. Amém. Nós vimos eles como filhos de Deus, como filhas de Deus. E filhos de Deus não cometem pecado. Amém. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo nos mantém limpos. Amém. Enquanto haver sangue no propiciatório, a noiva permanece limpa, Amém. sem mancha, Amém. sem ruga. Esta noiva, esta igreja que vai ser despertada naquela manhã. Glória a Deus, mais um pouquinho. Muita gente podia falar, mas vamos em frente. Então, vai pensando, por quê? Né? Por quê? Por que então o Espírito Santo não pode se derramar na igreja como foi prometido? Está prometido em Isaías 5 que nos últimos dias Deus derramaria do Espírito Santo e que essa igreja faria prodígios e maravilhas. Deus quer nos usar, irmãos. Deus quer fazer algo conosco. Nós somos um vaso na mão de Deus e Ele quer usar. É como está aqui. Este vaso tem sido usado para colocar água. Deus quer fazer algo com nós. E muitas vezes Ele não consegue porque nós impedimos a Deus de trabalhar conosco. Mas que Ele possa nessa tarde nos ajudar. Amém. Né? E que Ele possa se derramar no nosso meio. Amém. E que nós possamos sair daqui, como disse o nosso profeta, como um bezerro. Amém. O cevador, quando soltam ele pula, ele salta, ele se alegra. Né? Assim somos nós, viver uma semana de alegria, viver uma semana regozijando, dizendo, Senhor, só agradecendo. Às vezes nós pedimos tanto para Deus, e esquecemos de agradecer tanto, por tantas coisas que Ele faz por nós, né?
Amém. que nós às vezes nem se damos conta. Quando nós vimos, aconteceu e nós dissemos assim, ah, mas que coisa, né? Aconteceu, né? Então ele diz, Deus faz um caminho. Agora aqui está o problema. Deus faz um caminho para o homem. E então o homem recusa caminhar naquele caminho que Deus tem, Deus faz um caminho para o homem. E então o homem recusa caminhar naquele caminho. Então, escutem só, Deus tem o direito de perguntar, por que você fez isto? Disse nosso profeta, nós lemos ontem, ali, outra mensagem, que nós não teremos desculpa no dia se nós errar o alvo. Porque nós temos uma Bíblia, nós temos a mensagem. Amém. Nós não vamos poder culpar o pastor, nós não vamos poder culpar o diácono, nós não vamos poder culpar o irmão, não. Cada um de nós tem as mensagens, cada um de nós tem uma Bíblia. Amém. Disse o profeta, não tem desculpa. Então Deus naquele dia disse para o nosso profeta que Deus tem o direito de perguntar, por que você fez isso? Quando temos ouvido a palavra pura e verdadeira, não teremos escusas. Então ele disse, Deus fez um caminho, e o caminho de Deus neste tempo final é a mensagem de Malaquias 4. Amém. Amém. Não há um outro caminho. Deus fez um caminho para que o homem possa andar. Lá nos dias de Noé, Deus fez uma arca para que o homem pudesse ser salvo. Mas ele recusou entrar na arca e pagou caro. Hoje Deus tem um caminho, Deus tem uma arca, Deus tem uma mensagem. Mas as pessoas recusam a caminhar pelo caminho provido por Deus. Então, quando chegar no dia do juízo, Deus tem o direito, disse o nosso profeta, de perguntar, por que você fez isto? As denominações estão cheias, com suas Bíblias na mão. E no dia do juízo, Deus vai perguntar para elas, para aquelas mulheres, por que você cortou o teu cabelo? Ela vai dizer, ah, mas o meu pastor nunca me ensinou isso. Ele vai dizer, você não tinha uma Bíblia? É, eu tinha. Então não tem desculpa. Por que você fez aquilo? É, eu não sabia. Mas tu não tinha uma Bíblia? É, eu tinha. Tu não tinha mensagem? É, eu tinha. Então não tem desculpa. Irmãos, as coisas mais sérias do que nós pensamos. Por isso, é hora de desespero. Amém. É tempo de fechar o livro. Então, Deus tem o direito de perguntar, por que você fez isto? E é isto que Ele fez. Então, é isso que Ele faz agora. E é por isto que o que Ele vai perguntar no julgamento, Ele tem sido perguntado. Por quê? Agora, começamos a ler nossa Escritura. Aí ele volta a falar de Acabe, o rei mau, um crente fronteiriço, um homem que sabia qual era a coisa certa a ser feita. Contudo, ele não teve coragem de avançar e fazer o que ele sabia que era certo. Ele sabia o que era certo e o errado, mas ele preferiu fazer o errado. Então Deus tem o direito de perguntar, por quê? Por que você fez isto? Mais um pouquinho só, já vamos terminar.
Glória a Deus. Deixa eu me achar aqui. Glória a Deus. Por quê, né? Oh, Deus amado. Mas Deus julgará o mundo. Ele disse, por Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra. Amém. E a palavra é Deus. E esta Bíblia que nós temos é Deus em forma de letra. Amém. Por isso disse o nosso profeta em uma de suas mensagens: se você não tem fé, use a palavra escrita. Jesus usou a palavra escrita para vencer Satanás. Amém. Quando o diabo veio tentar, ele dizia: está escrito, Amém. está escrito, está escrito. Amém. Quando o diabo vir te tentar, diga para ele: está escrito, Amém. que aquele sangue me limpa, me purifica Amém. de todo o pecado. Então, Satanás, não há mais pecado em mim. Amém. Disse o profeta: pecado é incredulidade, e a noiva não é incrédula. A noiva é crente. Amém. Ela crê, então não há mais acusação. Romanos 8 diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Precisamos mais disso? Precisamos de coisa a mais para nos animar? Não, isso é o suficiente para nós prosseguir o caminho. Amém. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que havia um documento, havia uma cédula, havia vamos dizer assim, um registro na mão do diabo. E ali estavam todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, todo o nosso erro, tudo aquilo que nós fizemos de errado, tudo aquilo que nós deixamos de fazer o certo, estava tudo escrito ali. E o diabo podia chegar diante de Deus e dizer: viu o que ele fez? Viu o que ela fez? Viu? Como ele disse para Deus a respeito de Jó: as coisas estão tudo bem, por isso que Jó te ama, por isso que Jó te adora. Então Deus disse assim: dá um toquezinho nele lá, não toca na alma dele, porque a alma dele é minha. E às vezes quando nós estamos assim muito acomodados, muito frouxos, o diabo diz assim: deixa eu dar uma beliscadinha nela lá, naquela irmã, naquele irmão, e você já vai ver uma fogueira se acender. Amém. Né? Então ele disse: está escrito, Satanás. Bem, então o profeta disse: Deus julgará o mundo. Agora aqui, irmão, tem um enigma. Você sabe o que é enigma? É uma coisa escondida, bem escondida. Diz aqui, veja o que o profeta diz: Deus julgará o mundo. Ele disse: por Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra, e a palavra é Deus. E ele julgará por esta Bíblia. Então, se ele vai julgar o mundo pela palavra, e esta Bíblia é a palavra, Jesus disse assim, que nós não devemos julgar. Nós não devemos fazer isso. Mas ele disse: a minha palavra julga. Amém. E vem o profeta e diz: tu não terá desculpa, porque você tem uma Bíblia. Então, ele julga por isso aqui. Esse é o nosso espelho. Quer ver como bonito nós estamos? Vamos na palavra. Amém. Amém. Às vezes nós olhamos ali e dizemos: mas eu estou feio. A coisa está feia.
Precisamos de uma maquiagem do Espírito Santo pela palavra, Amém. a nos deixar bonito de novo, porque é ela que julga. Amém. Se ela não nos julga agora, ela vai nos julgar no final. Amém. Aí nós dissemos assim: irmão, mas tu não pode julgar. Não podemos. Olha na Bíblia. Está certo com a Bíblia? Amém. Está fora da Bíblia? Condenação. Não é o homem, não é a mulher. Ninguém tem esse direito, mas aqui tem. Essa lei. Amém. O profeta disse: ele vai julgar por Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra. E a palavra foi escrita, está nas nossas mãos, está nas nossas estantes, está na cabeceira da cama, está nas mesas nos hospitais, nos quartos de hospitais, está tudo ali. Para quê? Para que um dia elas sejam abertas. E quando elas forem abertas, aí sim, quem não for julgado agora, terá que ser julgado depois. E nós desejamos saber por que temos tanta confusão, tantas organizações, tantas diferenças separando a Irmandade. Por quê? Pense nisso, por quê? Não somos todos irmãos? Somos. Então por que estamos separados? Estamos divididos? Porque às vezes nós deixamos de ouvir a voz para ouvir outras vozes. E o profeta pregou a mensagem: o som certo. Ele disse: é uma hora de muito som, vozes nos nossos ouvidos, soando, tentando assim nos desviar um pouquinho do Calvário. E quando ele consegue, os irmãos que dirigem carro, você sabe, se você tirar um pouquinho o volante para a direita, você vai sair do caminho. Nós vamos sair do caminho. Vai tombar o carro, vai bater o carro. Assim somos nós. Se o diabo vem com alguma coisa e te desvia um pouquinho o olhar de Cristo, tem problema. E por isso, esse profeta, por quê? Por que temos tanta confusão? Porque o diabo conseguiu desviar o olhar de muitos do Calvário. E então a confusão entrou. Mas que Deus nos ajude, que nós possamos olhar para Cristo. Amém. Como nós cantamos, nosso divino Salvador. Agora aqui eu vou ler, rápido para nós terminar. Isso aqui: mas você sabe, Deus tem um remédio do lado de dentro do seu reino, que cura cada doença do pecado que ela tem. E as pessoas ficam bem na porta da igreja. Não somente isso, mas assentam-se nos bancos e morrem, e estão perdidas e vão para o inferno, porque recusam aceitar o remédio. Aonde? Nos bancos da igreja. Irmãos, nós viemos na igreja para nós aprender a ser melhor. E que essas coisas que nós aprendemos na igreja possam nos ajudar. Amém. Que isso aqui não seja simplesmente um passatempo. Eu fui na igreja. Grande coisa. Temos que ir a Cristo. Amém. Você sabe que o tabernáculo, ele tem 3 compartimentos. Ele tem o átrio, ele tem o lugar santo e o santíssimo lugar. As virgens nessas viveram no átrio, viveram no lugar santo, mas nunca cruzaram o véu. Por isso elas não tinham azeite, elas não tinham uma experiência pessoal com Deus. Disse o nosso profeta: às vezes as pessoas ouvem o papai falar, ouvem a mamãe falar, ouvem o pastor pregar, mas nunca cruzou o véu, está no átrio. Mas quando nós temos uma experiência pessoal com Deus, cada um com a sua experiência, quando os problemas vêm, quando as lutas vêm, você diz assim: Satanás, lá eu cravei uma estaca. Amém. Lá naquele dia, lá naquele altar, eu cravei uma estaca.
e você não vai me mover. Amém. Isto é uma experiência com Deus. Mas quando isso não acontece, quando vem as lutas, vem as tempestades, cai a casa. E as pessoas deixam o culto, deixam a congregação e se vão embora. Mas aquele que cruza o véu ocupa o seu lugar. Amém. Cada culto ele está ali. Amém. Tem o seu lugar. Amém. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Em Caxias, eu tenho o meu assento lá. Quando alguém, às vezes nas reuniões especiais, vem uma gente de fora, porque os irmãos ali, praticamente quase todos, têm o seu assento, têm o seu lugar. Quando vem as pessoas de fora que sentam no meu lugar, no meu banco, eu fico perdido ali. Eu rodeio para todo que é lado e eu penso, vou sentar aqui, não, aqui é do irmão. Vou sentar ali, não, mas ali é do irmão. E eu fico assim, aí eu acabo indo lá para a galeria. Subo lá em cima e me assento lá. Né? Aí quando o irmão não vem no culto, aquele lugar está vazio. Aí como Jair Pires canta, tem um lugar vazio, esta congregação. Por exemplo, aqui ó, tem muitos lugares vazios. Garanto que os irmãos aqui, você diz, ó irmão, senta ali não veio, o irmão que senta lá não veio, simplesmente Josué. Você diria qual os irmãos que estão faltando aqui, onde é que eles se assentam aqui não? Né? É assim, irmãos. O crente, o revelado, ele sabe que aquilo é o alimento da nossa alma. Amém. E se nós não alimentar a nossa alma com a palavra, vamos alimentar com outras coisas aí fora. Né? Mas que Deus nos ajude. Vamos parar por aqui, o tempo já passou rápido. Vamos parar por aqui. Mas é isso, irmãos. Por quê? Por que nós não estamos melhores espiritualmente com tudo que Deus nos tem dado? Né? Porque ainda tropeçamos em pequenas coisas. Porque na igreja às vezes acontecem coisas que às vezes impede Deus de operar. Pequenas coisinhas. Entre irmãos, entre irmãs. Entristece o Espírito Santo. E Deus quer operar, Deus quer curar. Deus quer libertar pessoas, e o Espírito Santo vem até ali, diz o profeta, ele fica ali, ele não pode vir aqui. E daí nós oramos uns pelos outros, e não acontece nada. E o Espírito Santo ali, dizendo, eu queria curar aquela irmã, eu queria curar aquele irmão. Mas às vezes por causa de pequenas coisas, ele não pode, ele é santo. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos nos pôr de pé. Vamos cantar o corinho Sublime Graça. E depois estaremos orando. E se você nessa tarde tem alguma necessidade, seja ela da cura da seja ela da cura física, seja ela da cura da alma, e você pergunta, por quê? Por que isso? Então por que você não vem aqui na frente para nós orarmos com você? Por quê? Não volte para casa com isso, com esse porquê dentro de você. Diga, Senhor, por quê? Por que, Senhor? Por que o Senhor ainda não me curou? O que está acontecendo comigo? Aonde está o problema? Não deixe o diabo sair ali fora e dizer assim, por que você não foi lá? Por que você não consertou com o irmão, com a irmã? Por quê? Oh, Deus. Aleluia. Sublime graça do céu.
Pai Celestial, com temor e tremor, Pai, diante desta palavra nessa tarde, eu oro, Senhor, em busca de misericórdia a cada um de nós, Senhor, pois sabemos, Pai, a necessidade que temos de realmente, Pai, cruzarmos o véu e termos uma experiência pessoal contigo, uma experiência que nos mantenha de pé nas horas boas e nas horas difíceis. Pai, ajuda esta igreja, ajuda a mim, Senhor, ajuda nosso pastor, ajuda cada um, Senhor, em toda a face da terra, que faz parte desta igreja eleita, desta senhorita eleita, predestinada para o arrebatamento. Pai, aqui, Senhor, diante desse altar nesta tarde, aqui está, Senhor, essas tuas filhas. Meu Deus, eu não sei o que o Senhor falou no coração delas, e de nada adiantaria eu saber, pois eu nada posso fazer por elas, mas eu sei que tu podes. Elas estão aqui, Pai, de pé esta tarde. Elas estão falando contigo. Ouça, Senhor, a voz, ouça o clamor de suas almas. Talvez seja uma cura física, talvez seja uma cura da alma. Deus, eu coloco elas nas tuas mãos, que elas alcancem, Pai, elas alcancem no Senhor o que elas estão buscando aqui, Pai, que elas possam trazer nesse mesmo altar o testemunho da sua vitória. Amém. Pai, no nome de Jesus Cristo, irmãs, recebam o que vocês estão buscando. Ele tem para te dar. Sim, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus vos abençoe. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Deus abençoe, pessoal. Sair na hora da igreja. Deus abençoe os irmãos. Amém. Se eles forem na vontade do Senhor, quarta-feira.